Vamos ao item 27, substitutivo da Câmara dos Deputados, número 22 de 2015, ao projeto de lei do Senado, número 295 de 2007, não terminativo. Isenta os candidatos que especifica do pagamento da taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente no Serviço Público Federal. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Marcelo Crivella. Relatório favorável a substitutivo da Câmara dos Deputados, número 22, de 2015, com uma emenda que apresenta. Conceda a palavra ao senador Marcelo Crivella para proferir o seu relatório. Senhor presidente, trata-se de substitutivo da Câmara dos Deputados, número 22 de 2015, do projeto de lei do Senado 295, de 2007, número 3.641 de 2008, na Câmara dos Deputados, que isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo ou emprego no Serviço Público Federal. A proposição de iniciativa da senadora Séries Lecharenko foi aprovada pelo Senado Federal no ano de 2008 e encaminhada à apreciação da Câmara dos Deputados, onde foi igualmente aprovada na forma de um substitutivo. O texto aprova. Aliás, senhor presidente, eu gostaria de prestar aqui uma reverente e solene homenagem à nossa senadora do Mato Grosso, Séries Lecharenko, que exerceu seu mandato com imenso brilhantismo por 8 anos, de maneira imaculada, e deixou para nós esse projeto que hoje, em sua homenagem, estou relatando, e também em benefício do povo brasileiro. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados determina que ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades de administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, os candidatos desempregados, os candidatos que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, cuja renda familiar per capita seja menor ou igual a meio salário mínimo nacional, e os candidatos doadores de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde. O próprio candidato deve comprovar o cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção e fazê-lo por ocasião da inscrição. Prestar informação falsa, no caso, implica o cancelamento da inscrição e até mesmo a exclusão da lista de aprovados e a nulidade do ato da nomeação. O edital do concurso informará tanto a isenção de que aqui se trata, quanto as sanções aplicáveis a quem prestar informação falsa. A isenção de que trata a proposição não se aplica, naturalmente, aos concursos cujos editais tenham sido publicados anteriormente à sua vigência. Análise. Trata de projeto de lei de iniciativa parlamentar que disciplina a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público para as pessoas que indica, entre elas, desempregados que pertençam a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, nas condições que menciono, e para os candidatos doadores de medula óssea. Trata-se de matéria relacionada ao direito administrativo, portanto, haveria que indagar nessa circunstância, estamos a cuidar do regime jurídico dos servidores públicos, assunto a cujo respeito a iniciativa de lei cabe de forma exclusiva ao Presidente da República. Entretanto, não é esse o entendimento do Poder Judiciário brasileiro. A esse respeito, observe-se a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, que adiante seria reiterada por outros no mesmo sentido. O diploma normativo em causa que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público não versa sobre matéria relativa a servidores públicos. Parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 88. Dispõe, isso sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Portanto, decisão do Supremo, inconstitucionalidade formal não configurada. Nada é isso, senhor presidente. Ação direta de inconstitucionalidade 2672, relatada pelo pelo excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, no julgamento de 22 de junho de 2006, no plenário, também foi no mesmo sentido. Também numa ação, numa I 682-317, com o relator ministro Dias Toffoli, aí já no dia 14 de fevereiro de 2012, na primeira turma, a decisão foi no mesmo sentido. Cabe-nos, portanto, apreciar o mérito da proposição e, nesse passo, cumpre reconhecer a sua razoabilidade, adequação, pertinência e oportunidade. No caso da isenção da inscrição em concurso público de pessoa carente de recursos, a proposição é meritória, porque facilita o acesso dos pobres a cargo na administração pública, e, nesse passo, contribui para a ascensão social de brasileiros.
na hipótese de isenção para o doador de medula óssea, constitui medida que estimula a doação. A ação absolutamente necessária para o combate exitoso a doenças como a leucemia. Nesse caso, cabe indagar, no plano da constitucionalidade material, se o pagamento da taxa de inscrição em concurso público constitui um ato de comércio. A Constituição Federal proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos, substâncias humanas, sangue e derivados. Ocorre que, na espécie, não se trata de um ato de comércio, mas de um estímulo legal mais assemelhado a uma isenção tributária do que um ato de comércio. Cabe recordar que a Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos concede dispensa de ponto por um dia ao servidor que doa sangue. O mesmo ocorre, ademais, com o trabalhador doador de sangue sob o regime seletista, nos termos... Desculpe, presidente. Do artigo 473, inciso 4 da CLT. O mesmo aplica-se aos militares, nos termos da Lei 1075, de 27 de março de 50, que, além da dispensa, determina que seja doação consignada com louvor nas folhas de alteração, na folha de serviço. Cumpre anotar, por fim, que a proposição se encontra redigida em termos acordes com a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que trata da elaboração de leis e da regra de técnica legislativa. Apenas compreendemos diversamente do que fez a Câmara dos Deputados que a condição de desempregado não deve constituir situação por si só motivadora de isenção, vez que tal de condição pode recair sobre pessoa que tenha meios próprios para a sua subsistência ou esteja integrada a uma família abastada. Temos que a concessão da isenção aos candidatos que pertencem às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, cuja renda familiar per capita seja menor ou igual ao meio salário mínimo nacional, melhor se ajusta ao desiderato da proposição. Dessa forma, entendemos que o substitutivo da Câmara dos Deputados merece aprovação, suprimindo-se, entretanto, a isenção aos candidatos empregados pelas razões expostas. Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do substituto da Câmara. E voto quanto ao mérito por sua aprovação, adotada a emenda que apresentamos. Emenda número, suprima-se o inciso 1 do artigo 1º do substitutivo da Câmara 22 de 2015 ao projeto de lei do Senado número 295 de 2007, remunerando-se os demais incisos. Senhor presidente, esse é o relatório, prestando mais uma vez homenagem à ilustre dama do Mato Grosso, nossa companheira, ex-companheira, que por aqui passou durante 8 anos de uma legislatura extremamente profícua e imaculada, uma dama que merece todo o nosso respeito e aplauso. Obrigado, presidente. Para comentar. Está em discussão, com a palavra a senadora Marta Suplicy, primeira inscrita. Eu gostaria de parabenizar a senadora Seles, que realmente é um bom projeto. E gostaria também de colocar uma questão ao nosso nobre relator Crivella, que fez um primoroso relatório, mas eu fiquei com uma indagação. Eu não fui convencida pela supressão da isenção aos candidatos desempregados. Primeiro, se nós sabemos quantos desempregados fazem concurso. Deve ser muitos, mas não sei se estes muitos são um número para ser um baque no erário público para que a gente os isente. Geralmente, o que o senador Crivella aludiu foi que as pessoas podem ter pessoas que estão melhor, ou até abastadas, que ficam fazendo concurso público. Certamente haverá algumas, mas a maioria das pessoas, no meu entender, que faz concurso público, ou está desempregada, ou são os concurseiros. O que são os concurseiros? São os que já têm um emprego público e, com todo respeito, eu admiro, eles estudam e às vezes usam esse recurso do emprego público, que às vezes é abaixo da sua capacidade, para poder fazer um concurso. Mas esses eu não acho que são desempregados, e esses não terão a isenção. E esses são um número muito grande, eu vi pela minha própria passagem em ministérios. Tem um número muito grande que fica sempre fazendo concurso. Que paguem e que deem certo e que melhorem na vida. Mas os desempregados, eu acredito que a grande maioria está desempregada mesmo e está precisando ter um emprego, né? E se não tem um baque, a questão focal é qual é o baque para o erário? Porque
eu não acredito que seja gigantesco na questão dos desempregados, mas para uma pessoa desempregada, que é a maioria, pagar essa taxa de inscrição é um baque gigantesco. Então, eu gostaria de uma reflexão do senador Crivella a respeito disso. Eu teria só esse comentário, e também não entendi bem por que candidatos doadores de medula óssea eles têm que estar nesse projeto. Claro que falta gente querendo doar medula, mas aí é outra pergunta. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso, né? Quantas pessoas vão... Não atrapalha, porque ninguém vai ser doador de medula para poder ter essa isenção. Então, me parece meio fora do contexto, mas também não teria nada contra. Só para esclarecer, esse projeto já foi aprovado no Senado e na Câmara, nós podemos suprimir, não podemos acrescentar. Podemos rejeitar a emenda que eu fiz, que é de supressão, mas não podemos de fazer acréscimos, porque já é um projeto aprovado no Senado e na Câmara. Ele foi modificado lá, veio para cá. Ele foi modificado, projetos das séries aqui era para desempregado, lá eles incluíram medula óssea. Para poder voltar a série. E pobres, podemos voltar, podemos incluir desempregados. Pondero com Vossa Excelência sobre aquele desempregado da classe A. Ele realmente tem condições, tem propriedade, ele é de uma classe abastada, mas está desempregado, vai prestar concursos, mas pode pagar o concurso. Eu não sei se nós vamos contemplar... Não, porque o benefício aqui é para quem não possa pagar. Se me permite, para contribuir. A senadora Simone Tebet, que antes dela está inscrito o senador Randolfo Rodrigues. Declino, presidente. Para ouvir, com muito prazer, a senadora Simone. Ele está gentil hoje, com as mulheres. Ele é sempre gentil, ele é muito cavalheiro. Ele briga muito com os senadores, mas com as senadoras ele trata muito bem. Muito obrigada, senador Randolfo. É para contribuir. Positiva. Senadora, com a senhora sempre eu falo fino e baixo. Obrigada, senador Randolfo. Para contribuir, eu acho que eu posso trazer um pouco da minha experiência. Eu, quando prefeita, fiz muitos concursos públicos. Nós estávamos, naquela época, numa situação em que a cidade realmente tinha muitos cargos comissionados. É importante só a gente partir de uma premissa, e ela é uma premissa verdadeira, portanto, não cabe aqui muita discussão. Sempre que se dá isenção, alguém paga essa conta. Normalmente, o poder público, isso já tem jurisprudência, a legislação permite, contrata, normalmente, universidades públicas ou privadas, né, de preferência públicas, para que os nossos doutores da área possam elaborar a prova, que não é uma coisa tão simples como todo mundo pensa. Depende de sigilo, de alta complexidade na formulação, tem que ser inédita a questão e por aí vai. Então, não é um trabalho simples, nem tão barato assim como penso, até porque nós temos que remunerar bem os nossos professores, né? Aqueles que elaboram o concurso, depois tem toda a fase de fiscalização da prova, aluguel, muitas vezes, de local e assim por diante. Então, isso tem um custo para o poder público. Quem é que paga por esse custo? Quem é o inscrito. É óbvio, e esse projeto tem total apoio da minha parte, porque ele vem justamente atender o princípio da igualdade, que é dar direito àqueles que não têm condições de acesso a um cargo público mediante a isenção da inscrição. Eu faço só uma ponderação na linha da senadora Marta, e eu não sei como o senador Crivella poderia, como nosso querido relator, resolver essa questão. Eu acho assim, não é todo candidato desempregado, mas poderíamos, copiando o inciso 2º, estabelecer que o candidato desempregado cuja renda familiar mensal per capita seja menor ou igual a meio salário mínimo. Então, se ele é um filho, 18, 19, 20 anos, né, e tem na sua família 4, 5 pessoas, todas trabalham, ganha até 1,5 salário mínimo, ele estaria dentro dessa isenção. Para quê? Até para que aqueles da classe média que vão pagar tenham condições de pagar, senão a inscrição também sobe muito. Eu entendo a posição de não poder voltar para a Câmara, mas como é um assunto relevante, não tem impacto financeiro para os cofres da União, nem dos estados, nem dos municípios, não sei se a lei aqui é só federal, se é só concurso federal. Nós poderíamos, de repente, estarmos votando com essa emenda, pedindo para o presidente colocar extra pauta já na próxima sessão e encaminharíamos o projeto solicitando essa urgência também em relação
a Câmara de Deputados. Agora, deixar todo e Simone. qualquer candidato desempregado como eu sei, teria que voltar, né? Não volta, pode Simone. voltar? Vai direto para a porque sanção. não Já foi uma vez, já voltou. O que nós podemos fazer é acolher ou rejeitar. Não podemos fazer inclusões inéditas. Hoje aqui nós acolhemos ou rejeitamos. Mas o que já foi lamentável, aprovado... porque nós vamos ter uma lei muito boa, com impacto social significativo, mas que vai onerar alguns em detrimento de alguns, por exemplo, filhos que são desempregados, mas de famílias muito ricas e que normalmente estão querendo concurso pela primeira vez, nunca trabalharam e vão ser beneficiados, e a classe média vai pagar essa conta, porque a inscrição vai ficar mais cara. Mas é por isso que eu não acolhi a modificação feita na Câmara dos Deputados, colocando os desempregados. Mantive só aqueles inscritos no cadastro de pessoas pobres, nos cadastros de benefícios sociais e doador de medula. Exatamente para não ter esse problema que a senadora denunciou aqui. Quer dizer, você tem pessoas que podem pagar e não vão pagar. Mas nós teremos aquele caso do desempregado que não está no cadastro único, que não tem condições também de pagar. Seria para suprir. Mas eu confesso que, dessa forma, o senador Crivella atendeu melhor. Não é o ideal, mas dentro do possível, eu voto conforme o nosso querido relator, aprendendo muito, como aprendi agora, que um projeto de iniciativa da Câmara não pode ser alterado na sua integralidade por esta casa, ou pelo menos não pode, nem com o intuito de voltar. É a autoria do Senado. Ah, sim, então está explicado, porque eu vi aqui, entendi que era de deputados. Obrigada. Acho que Agora eu compreendi. Aí vigem a regra. Sem dúvida. Muitas da vezes, senadora. o maior inimigo do bom é o ótimo. Nem sempre é possível atingir o ótimo. Voto com o relator, senhor presidente. Eu estou ouvindo respeitosamente as exposições dos senadores e estou vendo que, qualquer que seja a solução, nós não vamos atingir o ótimo. Porque pode muita gente que é desempregado, mas que não tem a menor condição intelectual de passar num concurso e se inscrever. Não vai pagar nada, uma aventura, uma loteria. Se colou, colou. Se não colou, é brincadeira. Então, eu acho que a gente tem que partir para o mais prático, que eu acho que é a solução do relator. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Então, somente para manifestar integralmente meu apoio ao relatório do senador Crivella. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Caiado. Senhor presidente, eu quero, primeiro, apoiar aqui a tese levantada pela senadora Simone Tebet. Candidato desempregado. Em primeiro lugar, seria quase o óbvio. Ninguém vai fazer o concurso estando empregado. Raríssimas pessoas. Então, a característica do desempregado quer dizer que está sem uma função naquele momento. Então, o ônus de uma prova hoje, para que se tenha manutenção do sigilo, da qualidade de elaboração de uma prova, da correção da prova, é algo que nós sabemos o custo de um concurso público hoje, ou de qualquer concurso. O próprio autor teve o cuidado de buscar a inclusão das famílias inscritas no cadastro único. Já tem isso. Agora, se for para todo cidadão desempregado, ele pode ser o filho do cidadão mais rico do Brasil, ele está desempregado. Quer dizer, é uma situação que eu acho que quebra a isonomia que o autor do projeto buscou para poder dar oportunidade às pessoas que são carentes realmente e que penalizam a taxa para que ele possa ter a oportunidade da disputa, mas não é também generalizar a ponto de ter que repassar para o ônus do Estado ou do cidadão brasileiro, que, na verdade, seremos todos nós a pagarmos por todos esses concursos que aí existem. Caiado, foi isso que eu fiz, viu, Caiado?
meu relatório é exatamente isso que você falou, eu tirei desempregado. Exatamente. Não, eu estou concordando exatamente. Acho que Vossa Excelência teve o cuidado de buscar aquilo que realmente tem uma carência, tem uma limitação e que deixa de poder participar de um concurso público. Certo? E também associo às teses da senadora Simone em relação ao custo de um concurso público. Hoje, a qualidade de um concurso, aferir o resultado. Então, tudo isso onera enormemente. E quem é que vai ficar exatamente responsável por arcar com tudo isso? A sociedade, mais uma vez, terá que pagar pelos concursos públicos? Então, presidente, eu apoio na íntegra o relato do senador Marcelo Crivella, excluindo o item 1º, porque o item 2º e o 3º, que seria 1º e 2º, eles já fazem referência às pessoas que deverão estar isentas dessa taxa de inscrição. Essa ampliação aí, ela realmente é desleal com as pessoas que são necessitadas, tá certo? E que estão excluídas da taxa de isenção. Porque eu não sei nenhum candidato a concurso público, com raras e honrosas exceções, ele está num cargo no Poder Judiciário, quer disputar um cargo no Poder Legislativo. Tudo bem. Mas, normalmente, o cidadão está saindo da faculdade, ele está estudando, ele está se preparando para aquilo, e ele é um desempregado. Onde é que ele tem outra fonte de renda? Mas ele pode ter uma mesada do pai dele que seja de R$10.000 por mês, ele pode não ter condições nenhuma. Se ele não tem condições nenhuma, ele está dentro do cadastro. Se ele tem condições de pagar, que pague. Agora, nós não podemos criar uma outra generalização que seja desempregado. Aí vira uma coisa ampla, geral e restrita. Não vai ter ninguém que vai pagar concurso. Não vai ter taxa para ninguém. Então, exclua-se a taxa para concurso público. Se a tese é essa, então uma emenda só. Exclua-se a taxa e que o brasileiro vai ter que pagar pelo concurso público. Muito obrigado, senhor presidente. O voto é com o relator, o senador Marcelo Crivella, e com a exclusão de candidatos desempregados. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, em votação a matéria. Senhores senadores que aprovam o relatório do senador Crivella queiram permanecer como se encontra. Aprovado. Presidente, podemos pedir urgência? O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados, número 22/2015, com a emenda número 1 CCJ. A matéria vai ao plenário. Presidente, podemos pedir urgência? Consulta o plenário se aprova a urgência solicitada pelo relator. Aprovada a solicitação de urgência.